Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, né, eu sou o João Souza, sou o responsável técnico da Ecore Energia Solar e também participo, né, dos grupos de elaboração de normas voltados para o setor fotovoltaico, né, tanto normas novas quanto revisão de normas, né, e participei também da elaboração do texto da NBR 17193, que é a norma de segurança contra incêndio em sistemas fotovoltaicos para uso em edificações. Também cheguei a dar palestras, treinamentos, né, para algumas instituições, alguns órgãos responsáveis por elaboração de normas no sentido de explicar como é que funciona um sistema fotovoltaico, né? Então, o Ministério do Trabalho, Corpo de Bombeiros, Correios e outras instituições, né, para explicar como é que funciona um sistema fotovoltaico. Porque o sistema fotovoltaico, ele é seguro, tá? Ele não é um sistema perigoso, mas ele tem as suas particularidades, né? Igual um carro, ele tem um airbag, tem um ABS, os itens de segurança, não é porque ele por si só ele é inseguro, ele é perigoso. Não, vai ter algumas situações que você pode precisar desses itens de segurança. É a mesma ideia para um sistema fotovoltaico, para uma instalação elétrica, né? Você tem disjuntor, DR, né? Então a ideia é a mesma, tá? Então, para ajudar a compartilhar o conhecimento em relação às normas técnicas, às normas do Corpo de Bombeiros, né, seja do Estado do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, né? Então, a gente vai falar hoje sobre chave de desligamento rápido, tá? Então, muita gente conhece o RSD, ou Rapid Shutdown Device, ou dispositivo de desligamento rápido. Mas se a gente olhar a norma, a NBR 17193, foi definido alguns termos técnicos, né, para alguns itens. Então, por exemplo, a gente chamou de função de desligamento rápido aquela função que ela vai ser acionada para que eu reduza a tensão do arranjo fotovoltaico para níveis de tensão seguros, seja no caso de manutenção, seja no caso da instalação, do comissionamento, descomissionamento, né? Então, o nome técnico que foi escolhido foi função de desligamento rápido. Essa função de desligamento rápido, ela pode ser executada por um microinversor, por um otimizador, por um dispositivo de desligamento rápido, tá? Para quem quer se inteirar melhor desses termos, tá? E desses produtos, dispositivos, a gente já fez 2 lives, tá? Essa já é uma terceira live seguida minha sobre a questão da função de desligamento rápido, né, a norma NBR 17193. Então, na primeira, a gente falou sobre a NBR 17193. Então, eu passei por toda essa NBR aqui, expliquei para vocês os itens principais do que ela falava. Então, eu falei sobre a função de desligamento rápido, óbvio. Eu falei sobre a FCI ou a FPE, né, que é a proteção contra arco elétrico, e falei sobre distanciamento entre os módulos ali no arranjo, né, aquelas distâncias de segurança para você ter os acessos para poder fazer uma manutenção, limpar os módulos. Esses foram os pontos chaves que a gente falou, que existe lá na NBR 17193, foi na primeira live que eu falei sobre esse assunto. Aí depois vocês acessam o canal da Ecore no YouTube, vocês podem resgatar essa live, tá? Depois dessa live, eu fiz uma segunda live falando sobre a função de desligamento rápido, que é o capítulo 7 da NBR 17193. E aí eu expliquei direitinho onde é que ela se aplica, onde não se aplica, como se usa, como interpreta aqueles valores, né? Os 120 volts, 35 volts, CA, CC. Então, todo esse detalhamento foi na última live que eu falei, né? Foi sobre função de desligamento rápido. E agora a gente vai estreitar um pouquinho mais o assunto para a gente falar de um item específico da NBR 17193,
que é a chave de desligamento rápido. Está lá escrito lá na NBR 17193. Então, a gente vai falar de um item específico agora, que é a chave de desligamento rápido, tá? Então, vamos lá primeiro, direto na NBR 17193, a gente vai falar sobre a chave de desligamento rápido e depois eu vou falar também na norma do Corpo de Bombeiros, tá? Porque o que é que me motivou a fazer essa live? O pessoal, eu já recebi uns 2 relatos que tem Corpo de Bombeiro pedindo botoeira. E que tem que ser botoeira. Se não tiver a botoeira, reprova. Então, não, peraí, vamos fazer uma live aqui, vamos falar o que a NBR 17193 fala sobre esse assunto, e a gente está falando da chave de desligamento rápido lá na NBR 17193, e o que fala as normas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, de Goiás, do Mato Grosso, tá? As normas que falam sobre esse assunto, a gente vai lá no texto delas e vamos ver o que elas falam, tá? Então, o meu ring light, ele já disse adeus para sempre agora, né? Então, vai ficar assim mesmo, tá? Vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela o texto da NBR 17193. Eu vou colocar até ele na capa, tá? Então, deixa eu só confirmar se vocês estão enxergando aqui. Vamos lá. Aqui na tela a gente tem a capa da NBR 17193, né? Esse é o texto que eu recebi após a conclusão dos trabalhos, após a publicação da norma, né? Então, esse é o texto que a gente recebe ao final para quem participou da elaboração. Tem alguns destaques, tá? Mas a gente vai direto para o item 7. E, especificamente, 7.4 é alguma coisa, tá? 7.4.4, se eu não me engano. Vamos lá, 7.4 aqui. E eu vou aumentar a tela para vocês verem, tá? Então, 7.4.3 e 7.4.4 é onde começa a falar da chave de desligamento rápido, tá? Então, pessoal, eu não vou falar de outros tópicos, tá? Da função de desligamento rápido, tá? É o item 7 inteiro. A nossa live de hoje é só sobre a chave de desligamento rápido. E a chave de desligamento rápido, ela começa a ser tratada aqui nesse item 7.4.3. Então, é a chave de desligamento rápido, se empregada, ou seja, essa chave, primeira coisa, ela não é obrigatória, depende, tá? E aí a gente vai ver em qual caso ela se aplica, em qual caso ela não se aplica, tá? Mas se ela for empregada, né, ela deve informar claramente se ela está na posição ligado ou desligado. Esse é o primeiro ponto. E gravem essa prescrição, tá? A chave, ela tem que informar em qual posição ela está. Se ela está na posição ligada ou desligada, tá? A gente vai pegar bastante nesse ponto, tá? Mais à frente. A posição desligado, ela deve indicar que a função de desligamento rápido ela foi iniciada, ou seja, quando a chave ela está na posição desligada, né? Ela vai dizer o seguinte: olha, a função de desligamento rápido foi atuada. Então, a tensão lá do arranjo vai diminuir. Esse que é a linha de raciocínio, tá? Por quê? Pode ser que alguém faça a lógica invertida, tá? Então, você pensa assim, eu quero desligar, entre aspas, né, a tensão do arranjo fotovoltaico. Eu quero desligar o arranjo fotovoltaico. Então, a chave de desligamento rápido tem que estar na posição desligada. Que, por sinal, é quando funciona a função de desligamento rápido, tá? Então, pode ser que a pessoa entenda errado, tá? O ligado é quando liga o desligamento rápido. Não. Quando liga o desligamento rápido, é exatamente quando você desliga o arranjo. Então, desenergizou o arranjo, é posição desligada, tá? Aí vamos para o próximo tópico. A chave de desligamento rápido, se empregada, então, de novo, ela pode ser que seja aplicada ou não, tá? Então, não necessariamente eu vou ter que ter essa chave de desligamento rápido. Ela pode existir ou não na instalação, depende da situação.
Ela, se for empregada, né, deve ser instalada em uma altura que permita a sua operação sem necessidade de escadas ou ferramentas. Né? Para quem já viu, por exemplo, o inversor sendo colocado quase que no teto, né, essas coisas. Então, essa chave, ela tem que ser colocada numa posição de fácil acesso, numa altura que você pode ligar e desligar tranquilamente, né? Tipo um interruptor de uma lâmpada. Eu preciso estar numa posição ali, né? Não foi definido uma altura padrão, tá? Mas ela tem que estar ali visível, ela tem que estar de fácil acesso, tá? Esses detalhes vocês podem até ver na norma do Corpo de Bombeiros também, a gente vai chegar lá. Além disso, deve ser acompanhada de uma sinalização básica. Qual é essa sinalização? Essa etiqueta aqui, ó. Sinalização do interruptor para desligamento rápido. O que é que tem que estar escrito? Chave de desligamento rápido do sistema fotovoltaico, tá? Então, ela tem que ser acompanhada dessa sinalização básica, tá? E o alarme conforme a figura 3, tá? Essa sinalização deve ser reflexiva, apresentando todas as letras em maiúsculas, com a altura mínima de 10 milímetros na cor branca sobre um fundo vermelho, da forma como está aqui, tá? Essa chave para o caso de uma atuação manual, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais da chave de desligamento rápido nesse tópico B aqui, tá? Então, tem a atuação automática e tem a atuação manual. A automática, né, é quando você, por exemplo, eu desligo o disjuntor geral da edificação, que é o procedimento padrão do Corpo de Bombeiros. E aí, automaticamente, a função de desligamento rápido, ela inicia. E a tensão do arranjo fotovoltaico começa a cair. A manual é exatamente quando você usa essa chave de desligamento rápido, tá? Então, vocês vão ver um texto falando da atuação manual. Deixa eu ver onde exatamente é aqui. Dentro do limite. Deixa eu ver aqui onde é que está a atuação manual. Ah, tá. É o item 742, tá? Então, caso seja instalada uma atuação manual por interruptor, ou seja, a chave de desligamento rápido, né? A posição desligada do dispositivo deve indicar que a função de desligamento rápido foi iniciada, beleza. Então, o principal daqui é isso aqui que eu queria falar, era a atuação manual, tá? Então, quando é atuação automática, a lógica, a ideia é que o bombeiro desliga a energia, né? Pode ser o disjuntor geral da edificação, ou ele pode desligar até a energia do bairro, depende do que o bombeiro ele vai analisar a situação e ele vai ver qual é o melhor ponto onde ele vai atuar. Se ele desliga a energia direto no poste, né? Lógico, ele acionaria a concessionária, ou se só o desligamento do disjuntor geral da edificação, tá? Isso é desenergizar a edificação. Procedimento padrão. Se eu desenergizando a edificação, automaticamente aciona a função de desligamento rápido, a tensão do arranjo ela diminui, então essa é a atuação automática. Mas tem a situação da atuação manual. Então, por exemplo, eu só quero lavar os módulos. Para que eu vou desligar a energia da minha casa inteira, né? Então, eu vou lá e aciono a chave de desligamento rápido, eu só desligo, desenergizo a tensão do arranjo ou deixo em níveis, né, de tensão mais segura e vou lavar os módulos, não preciso desenergizar a casa inteira, tá? Então, ela pode ser manual ou automática. Quando eu falo de chave de desligamento rápido, eu estou falando de atuação manual, perfeito? Vamos para um diagrama que, olhando o diagrama, vai ficar melhor de se entender, né? Eu vou alterar a tela aqui, tá? Para vocês verem. Eu vou colocar uma apresentação. Esse é um exemplo de aplicação da função de desligamento rápido com o dispositivo de desligamento rápido, que é o RSD.
São esses carinhas aqui que estão representados, né, simbolicamente aqui, né, a cada 2 módulos eu tenho um RSD, que é aquele RSD 2:1, que poderia ser 1:1, tá? Tem de todo tipo. Então vamos lá, aqui está o RSD. E a tal da chave de desligamento rápido para um acionamento manual, ela está representada aqui nesse diagrama através dessa botoeira aqui, né? O que é que acontece? Se eu desligar o inversor fotovoltaico através do desligamento da energia da edificação, né? Eu desliguei o disjuntor geral. O inversor fotovoltaico, ele vai se desligar também, ele vai ficar sem energia. Então, ele vai parar de gerar energia. O transmissor do RSD, que é o que emite os sinais para o RSD ele atuar ou não, ele também vai ficar desenergizado. Quando ele fica desenergizado, automaticamente ele deixa de mandar o sinal PLC para os RSDs e eles entram em modo de segurança. Então, essa seria a atuação automática da função de desligamento rápido, né? No caso de desenergização da edificação. Mas como eu falei para vocês antes, eu posso querer simplesmente só lavar os módulos, eu não preciso desligar a energia da edificação inteira. Então eu aciono a chave de desligamento rápido, eu desenergizo apenas o transmissor do RSD, tá? E aí essa tensão ela cai para uma tensão segura e eu posso lavar meus módulos. Esse acionamento manual aqui é quando a gente fala lá da chave de desligamento rápido, tá? Então essa daqui seria a chave de desligamento rápido. É só uma representação, tá? Gráfica aqui dessa chave. À luz das normas, como é que tem que ser essa chave, eu já expliquei, né? Então vamos lá, eu vou compartilhar de novo a norma. E agora a gente vai destrinchar aquela situação que eu falei para vocês. Tem que ter a indicação de que está ligado ou desligado, né? Então vamos lá. Deu para entender bem que eu estou falando de atuação manual da chave de desligamento rápido, né? Primeiro ponto é esse. A chave, ela tem que informar se ela está ligada ou desligada. Aí fica uma pergunta. A botoeira, ela diz se ela está ligada ou desligada? Tem botoeira que sim, tem botoeira que não, né? Eu vou parar de compartilhar aqui, eu vou abrir uma janela aqui para mostrar para vocês um exemplo de botoeira, um exemplo de chave, tá? Olha só, essa foto aqui que está aparecendo é a chave de desligamento rápido, tá? Na verdade é uma chave, tá? É uma chave, é um produto que pode ser usada como chave de desligamento rápido. Observe que ela atende muito bem aquela questão de se está ligado ou desligado, tá? Então, olha só, chave de desligamento rápido tem que indicar se está na posição ligado ou desligado. Isso aqui não é uma botoeira, né? Tá claro, bem claro que é uma botoeira, não é uma botoeira. Atende o requisito da norma? Essa daqui atende. Por quê? Você observa claramente onde é que, em qual posição ela está. Se ela está na posição desligado, ou então se você girar a chave aqui, ela vai estar na posição ligada, tá? Então isso aqui é um exemplo de chave que pode ser usada como chave de desligamento rápido. Um outro exemplo aqui, isso aqui é uma foto que vocês podem encontrar na internet. Isso aqui é um exemplo da aplicação da chave de desligamento rápido lá nos Estados Unidos, por exemplo. É uma chave, tá? Ela está bem aqui, ó, e tem a etiqueta também, ó, Rapid Shutdown Switch for Photovoltaic System. Então, ela tem a posição ligada e desligada, né? Aqui tem um off escrito aqui embaixo, né? Não sei se vai dar para ver, eu dei um zoom aqui, ó, off na parte baixa, e tem o on aqui na parte alta, então ela está na posição ligada. Então, está bem claro que essa chave ela está na posição ligada, tá? Então, não necessariamente precisa ser uma botoeira, esse é o ponto, tá? Bom, vamos para uma outra figura. Essa chave aqui é uma botoeira e tem uma chave, inclusive, para eu, por exemplo, travar a botoeira. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero lavar meus módulos, eu tenho que desligar a chave de desligamento rápido.
essa botoeira, primeiro, ela tem que informar claramente se ela está na posição ligado ou desligado. Como que eu vou saber aqui que essa posição está no ligado ou desligado? Não dá para saber, tá? Esse é o primeiro ponto. Mas tem também uma outra situação, tem essa chavinha aqui, que é até uma estratégia boa. Se eu for lavar os módulos, eu não quero que venha algum desavisado e ligue, né, o sistema e volte a energizar. Então, esse travamento aqui, com chave, a pessoa pode passar a chave e ninguém liga novamente, tá? Só que não atende na questão de informar claramente se ela está na posição ligado ou desligado, tá? Então, mesmo escrito desliga aqui, como é que você vai saber se ela está ligada ou desligada, né? Tem algumas botoeiras que você observa se ela está pressionada ou não. Então, ela fica um pouco mais rebaixada ou um pouco mais elevada. Mas não é o caso, não é uma informação que fica bem claro, né? Claramente definido que ela está ligada ou desligada. Então, eu não usaria esse tipo de chave, tá? No meu entendimento, ele não atende o requisito da norma. Vamos para um outro tipo de chave. Essa é uma outra botoeira. Essa daqui não tem a posição ligado e desligado. Você também, de novo, não vai saber visualmente se ela está ligada ou desligado. Pode até ser que ela fique um pouco rebaixada, né, quando pressionada, e um pouco mais elevada quando não está pressionado. Mas como é que você vai saber se a posição ligada ou desligada, qual delas é, né? Então não dá para saber, né? Essa daqui dá para saber qual é a posição ligada e desligada, tá? Não é uma botoeira, é uma chave, tá? Então, tem que ser visto na norma se atende ou não atende o requisito. Eu vou voltar aqui para a norma, tá? Estou compartilhando a tela agora. Então, vamos lá. Na norma, então, deve informar claramente se está na posição desligado ou ligado. E não pode esquecer que quando está na posição desligado é quando o arranjo ele está seguro, né? A função de desligamento rápido ela está atuando, diminuiu a tensão do arranjo, tá? Um outro ponto que eu gostaria de falar para vocês é que essa chave ela tem que ser atuada no sistema inteiro através de uma única manobra, tá? Eu não posso ter várias chaves de desligamento rápido. O bombeiro ele tem que chegar no local para atuar e tem que ter uma chave só. Imagina se o bombeiro ele chega num local, aí o local tem 3 chaves de desligamento rápido, ele só consegue olhar uma, ele vai lá e desliga, acha que está tudo desligado e vai lá e acontece um acidente, né? Então, essa chave, ela tem que ser uma chave só para o sistema inteiro. Essa prescrição, ela vai estar, vamos lá, manobra. Vai ter em algum momento dizendo aqui que tem que ser em uma única manobra. Aqui, ó, item 7.4.1. O sistema de desligamento rápido deve operar por meio de uma única manobra, tá? Em qualquer uma das formas de inicialização. Ou seja, na manual tem que ser uma única manobra, tem que ter uma única chave, tá? E na automática também, e aí é realizado pelo desligamento do circuito geral da edificação, disjuntor geral, tá? Se eu desligar o disjuntor geral na atuação automática, esse disjuntor geral, o circuito geral da edificação, se eu desligar ele, tem que atuar o desligamento rápido, tá? E aí vai ter que estar escrito chave de desligamento rápido, vai ter que ter essa etiqueta, tá? E aí você identifica. Então, fica bem, tem que ser observada essa questão. Não pode ter várias chaves de desligamento rápido, tá? Quando eu mostrei lá na tela do PowerPoint, tem um transmitter aqui, né? E tem uma botoeira, uma chave aqui, né? Primeiro, essa chave não atende o requisito, né? Porque não dá para observar claramente. É lógico, aqui está ilustrativo, tá? Não era essa a ideia de transformar isso aqui num padrão. A chave de desligamento rápido ela tem que mostrar quando está ligada ou desligada,
né, claramente. E imagina se eu tenho vários inversores e aí eu tenho vários transmitters, eu vou ter várias chaves. Esse é um ponto, não pode. Então, acho que ficou bem claro isso, né? Deixa eu olhar se tem alguma dúvida no chat. Se tiver, eu já dou uma olhada aqui. Eu vou parar de compartilhar a tela para dar uma olhada no chat, né? E até esse ponto é importante que todos estejam na mesma página. Tá? Eu peguei pergunta do Matheus Nunes. Eu peguei um datasheet de um inversor no qual fala que tem RSD incluso. E no caso, ao invés de uma botoeira, seria uma chave. Posso fazer o uso da chave ou tem que ser uma botoeira mesmo? Essa é a pergunta de $1 milhão, Matheus. É exatamente nesse ponto que eu estou querendo chegar, né? Então, olha só. A primeira situação é que o inversor, ele não vai ter, tecnicamente falando, tá? O inversor, ele não tem o RSD incluso. Ele pode ter o transmissor do RSD incluso, tá? Por quê? O RSD, ele tem que estar lá nos módulos. É ele que vai ter que desligar, desfazer aquela string, né? Eu tenho, sei lá, 10 módulos em série. Ele vai ter que desfazer essa série para que a tensão, no máximo, chegue até 120 volts, que seria um módulo de cada vez, ou 2 módulos no máximo ali. Os módulos, estou considerando módulos de 45 volts, 50 volts. Se eu tiver uns 2 módulos no máximo em série, aí eu não passo dos 120, tá? Mas o RSD fica lá nos módulos. O transmissor é que pode estar integrado no inversor, tá? E aí a gente vai para responder essa tua pergunta, né? O RSD, não é o RSD, mas seria a chave, né? No caso, seria uma chave. Eu posso usar essa chave ao invés de botoeira? Pode, você pode usar essa chave, desde que essa chave você consiga colocar a etiqueta nela, ela esteja de fácil acesso, e aí eu desligando essa chave, desliga todo o arranjo fotovoltaico, então essa é a atuação manual, tá? Não tem problema nenhum, pode ser dessa forma, à luz da NBR 17193, tá? E esse seria um outro problema que poderia acontecer, né? Imagina se o bombeiro pede, olha, não, tem que ter a botoeira, mas a botoeira, se não precisar de botoeira, se eu já tiver a chave e a chave for aquela chave lá do transmissor integrado no inversor, ela já atenderia, né? Porque não necessariamente, pelo menos à luz da NBR 17193, não necessariamente precisa ser uma botoeira, tá? É chave de desligamento rápido. Eu vou compartilhar novamente aqui a norma, tá? A tela. E aqui fala de chave de desligamento rápido, tá? Que pode ser um interruptor, pode ser qualquer dispositivo que faça a atuação do desligamento rápido, né? Desde que atenda essa prescrição, né? De que tem que indicar a posição ligado e desligado, você tem que saber exatamente se está desligado ou ligado, e o desligado é quando a função de desligamento rápido ela está atuada, tá? Aí eu vou aproveitar e vou para a IT30, que é a norma do Corpo de Bombeiros lá do estado de Minas Gerais, pegando o gancho ainda da pergunta do Matheus, tá? Essa é a IT30, ela foi publicada lá em 2022, tá? 25 de agosto de 2022, e continua em vigor, tá? Pouca gente sabe, mas antes de existir a 17193 de 2025, já existia a IT30 de 2022 lá no estado de Minas Gerais. E olha só o exemplo que eles dão aqui, ó. Então, todo esse item destacado em amarelo, instalações fotovoltaicas, tá? Então, tem as prescrições aqui, e olha só o exemplo que é usado aqui pela IT30, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A chave de desligamento rápido aqui é a chave do inversor, né? No caso, é um SolarEdge que a gente vende, inclusive, aqui na Ecore, e essa chave aqui, ó,
ela está sinalizada. É lógico, isso aqui é uma instalação nos Estados Unidos, mas é exatamente o exemplo que o Matheus falou. Olha, eu tenho um inversor que tem uma chave e ele pode, essa chave que ele tem, ele pode indicar quando eu vou atuar o meu desligamento rápido ou não. Ah, João, mas SolarEdge não é otimizador? É otimizador de potência. E no caso dos otimizadores de potência da SolarEdge, essa função de desligamento rápido já é nativa dos otimizadores da SolarEdge, tá? Eles chamam do Safe DC, né? Então, é a atenção de segurança. Então, se você desligar aqui a chave, ó, e olha que ela está bem sinalizada, a posição ligada e desligada. Se você desliga, na posição desligada, a atenção do arranjo ela vai diminuir. Tá? E a etiqueta, que é lógico que isso aqui é uma instalação nos Estados Unidos, não é a mesma etiqueta da NBR 17193, mas tem a etiqueta que é solicitada lá nos Estados Unidos, no caso da NFPA 70, né, o artigo 690 do Código NEC. Tá? Então, a própria norma do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais usa esse exemplo que o Matheus está falando. Tá? Olha, no meu inversor já veio uma chave e tal, tá aqui. Tá? Pode ser usada assim, viu, Matheus? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu provavelmente estou compartilhando a tela aqui. Provavelmente, né? Então, deixa eu ver aqui. Compartilhamento de tela. Agora, pronto. Vamos para a tela normal aqui. Parar de compartilhar. E deixa eu ver a pergunta, o próximo, né? Marcelo... Tá, vamos lá. Uma pergunta do Marcelo Valente. João, se o sistema possuir o desligamento automático, seria necessário ter também o desligamento manual? Não, Marcelo, não precisa. Você tem as duas opções, o automático e o manual. Mas, como eu falei, se você vai lavar os módulos, para que eu vou precisar desligar a energia da concessionária inteira, né? Eu posso até desligar só o inversor, sem ser sem indicar que é a chave de desligamento rápido. Então, por exemplo, no caso de microinversores, eu vou e desligo o disjuntor só do fotovoltaico. Posso. Aquela lá não é a chave de desligamento rápido no modo automático, mas ela vai desligar. Então, você pode lavar, tá? Então, se o sistema ele possui desligamento automático, eu não preciso ter também o manual, tá? Você tem as duas opções. Você pode escolher ter uma ou outra, mas nada impede também que você tenha as duas, tá? Porque, de novo, as normas técnicas, elas estabelecem requisitos mínimos. Se você consegue fazer algo melhor ainda, você pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Pergunta do Gil Romacho. João, posso instalar uma chave para desligar os dois inversores do sistema? Onde instalar? Sim, Gil, na verdade, você deve instalar uma chave, tá? Você não pode ter duas chaves. Eu tenho dois inversores, eu tenho que ter uma única chave, porque na NBR 17193 diz que essa manobra, ela tem que ser uma única manobra. Eu não posso ter duas chaves, eu não posso fazer duas manobras para desligar o arranjo, tá? Então, você pode sim instalar uma única chave, deve instalar uma única chave. Onde instalar? Aí a própria norma, ela não indica exatamente qual lugar, né? Você vai ter que avaliar, tem que ser um lugar visível, de fácil acesso, para qualquer pessoa que chegar no local em caso de alguma emergência, já observar, tá? Então, por exemplo, pode ser numa fachada da casa? Poderia. Esteticamente não ia ficar legal, mas próximo ali do padrão de entrada, podia ser, né? Vai depender muito caso a caso, não dá para bater o martelo, né? A gente teria que olhar a edificação para conseguir avaliar qual seria a melhor posição, mas tem que ser algo assim que você já chegou na edificação e seja uma das primeiras coisas que você vai conseguir observar ao chegar numa instalação, tá? Porque é uma medida de emergência que você vai precisar dela, tá?
certo? Então, a própria norma ela não especifica, tá? Mas fica essa dica que tem que ser num local que você chegou na edificação, você já consiga, seja uma das primeiras coisas que você consiga observar, seja essa chave de desligamento rápido, tá? Eu vou voltar a compartilhar aqui a janela das normas, tá? Então, esse ponto aqui que eu já queria mostrar para vocês, eu vou passar por algumas normas, tá? Eu já passei na IT30 porque já respondi a pergunta do Matheus, né? Aí aqui, por exemplo, ó, ela dá mais ou menos uma indicação do local, né? Em local de fácil acesso, como portaria, por exemplo, devem ser fornecidas para a equipe de resgate informações que constem o layout do local, localização dos painéis, tá? Então, tem a norma do Corpo de Bombeiros nos estados que tem, elas dão algumas orientações a mais que não tem na norma técnica NBR 17193, tá? Bem, aqui não fala de botoeira, esse é o primeiro ponto, né? Então, é a chave de desligamento rápido, tem que estar indicando bem a posição ligado e desligado, esse é o requisito. Vamos para a norma do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, tá? Isso aqui eu vou colocar na ordem, tá? Primeiro quem publicou foi Minas Gerais, foi a primeira que eu apresentei, né? Depois, Mato Grosso, eles publicaram a norma deles, tá? Se eu não me engano, a primeira foi 2023. Isso daqui já é uma atualização do que sairia em 2024. Ainda é a versão que foi para consulta pública, que eu acredito que já está em vigor, tá? Então, a gente vai aqui no que ele fala da chave de desligamento rápido. Eu vou dar um zoom aqui. Aqui, ó, ele fala disjuntor de desligamento rápido do sistema fotovoltaico, tá? A prescrição tá bem aqui, ó. A placa M5 da edificação deverá trazer informação da localização da chave de desligamento rápido ou do disjuntor de desligamento rápido do sistema, a depender do tipo de sistema. Então, aqui ele fala chave de desligamento rápido ou disjuntor de desligamento rápido. E aí ele dá um exemplo de placa, no caso do disjuntor de desligamento rápido, disjuntor de desligamento do sistema fotovoltaico. Tá? Então, tem uma plaquinha. Aqui, no caso, ele fala chave, fala disjuntor, tá? Porque a ideia é que você saiba onde desligar o sistema fotovoltaico. Tem que ter uma chave ou um disjuntor, qualquer coisa, mas desde que eu fique bem visível se está ligado ou desligado. E ainda a etiqueta, tá? Aí, não sei se vocês perceberam, essa questão da sinalização ainda não está padronizada a nível nacional, porque eu estou falando de normas, a norma do Corpo de Bombeiros de Minas, a norma do Corpo de Bombeiros aqui do Mato Grosso, elas foram publicadas antes da 17193. Provavelmente, né, após as atualizações dessas normas, chegue-se a um padrão, tá? Para não ficar num estado a etiqueta é de um jeito, no outro estado a etiqueta é do outro, tá? Vocês podem ver aí na norma a etiqueta chave de desligamento rápido do sistema fotovoltaico, tá? Então, com o tempo isso aqui vai se padronizar, tá? Mas aqui o ponto que eu quero falar, né? Chave de desligamento rápido ou disjuntor de desligamento rápido, tá? Na NT44, que é do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, onde é que eles falam da chave de desligamento rápido? Bem aqui, ó, nesse item 5.2.2. Chave de desligamento rápido do sistema fotovoltaico. Observe que é bem parecido com a da 1793, tá? O texto é o mesmo, só a formatação, né? Chave de desligamento rápido na segunda linha. Aqui é chave de desligamento. Então, só mudou algumas palavras, elas estão em linhas diferentes, né? Mas a frase é até a mesma. Porque essa daqui, a NT44, ela foi publicada antes da 17193, mas foi usada como referência também para a 17193, tá? Então, de novo, norma do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás fala chave de desligamento rápido, né? Não é botoeira de desligamento rápido, mas a questão não é se tem que ser chave, se tem que ser disjuntor, se tem que ser botoeira. A questão é que
tem que ficar bem claro se está na posição ligado ou desligado. E o mais importante ainda, o desligado tem que ser a posição onde a função de desligamento rápido está atuando, está seguro, né? Eu desliguei o quê? Desliguei o arranjo, né? Entre aspas, desligar o arranjo, né? O arranjo, ele começa a cair a tensão, entra no modo de segurança, tá? É essa que é a ideia, tá? Para não ter confusão da pessoa inverter e uma coisa que era para ser segura acabar se tornando insegura. Seja porque a pessoa não sabe se está ligado ou desligado, ou seja porque ela inverteu, né, a lógica do ligado e do desligado, tá? Isso é o mais importante de tudo. Vamos para a NT 48, que é a norma do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Ela também fala sobre isso, tá? Chave de desligamento, disjuntor de desligamento. Vou dar um zoom aqui. Pronto. Aqui deve incluir a função de desenergização ou emprego de tensão de segurança, né? Que na 17193 foi chamada de função de desligamento rápido. Aqui ela não tem esse nome, mas a gente entendeu. E na norma do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aí ela já dá um exemplo, que pode ser disjuntor, botoeira ou outros, tá? É como eu falei. Pode ser disjuntor, pode ser uma chave, pode ser uma botoeira, mas desde que fique claro se ela está ligada ou desligada, né? E que o desligado seja quando o arranjo está seguro, né? Certo? Tem a minuta do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Ali foi em 2024. Eu não tenho ainda informação de que ela entrou em vigor ou não, tá? Mas ela tem aqui a etiquetinha também, ó. Chave geral de desligamento do sistema fotovoltaico, tá? Então aqui é uma chave, tá? De novo, ela está falando chave, tá? Essa minuta também ela foi publicada antes da 17193 entrar em vigor, tá? Mas basicamente a ideia é a mesma, tá? Essa daqui ela parece muito com a norma do Mato Grosso, tá? Tá? Então, sistema de desligamento rápido, deve possuir o sistema de desligamento rápido. Eu estou procurando se ele... ele fala, tá aqui, eu estava procurando se ele estava falando de outras topologias. Fala de microinversor, tá? Inversor de string, que é a mesma coisa que a do Mato Grosso faz, tá? Aqui a do Mato Grosso, ele separa em sistema de tipo 1, tipo 2, tá? Não é exatamente a mesma coisa, mas dá para entender que todas usam a mesma ideia, tá? Cadê a etiqueta daqui? NT48. Agora eu me perdi. A NT48 ela não tem essa etiqueta, tá? Ela tem uma outra sinalização, que é essa daqui, ó. Tá? Aí já é bem diferente, tá? Desligamento rápido do sistema fotovoltaico. Em caso de emergência, mantenha o interruptor desligado. Então, lá no Distrito Federal, a figura é outra, tá? É lógico que essa figura, ela foi tirada de alguma outra norma, né, em outro país. Eu acho que aqui, eu não sei se está no código NEC esse padrão ou se é na Alemanha, tá? Mas eu já vi essa figura em algum lugar, tá? Certo? Mas a ideia é a mesma, tá aqui. É uma etiqueta, aqui ele chama de interruptor, tá? Mas na mesma norma ela também fala que pode ser um disjuntor, botoeira, tá? Depende da topologia. Se eu tenho um microinversor, por exemplo, instalado, eu sei que se eu desligar o CA, desligando o disjuntor, eu sei que eu vou atuar a função de desligamento no microinversor. Eu sei que se eu usar um SolarEdge, igual está aqui na norma de Minas Gerais, eu sei que se eu desligar essa chave também vai atuar, eu sei que se eu desligar esse inversor também vai atuar. A questão mesmo que eu queria também trazer para vocês é no caso de inversor de string, que é mais novidade, né? Então, microinversor,
a maioria do pessoal, né, sabe que a função de desligamento rápido é algo já natural, né, dos microinversores. Se eu desligar o CA do microinversor, ele automaticamente, a tensão lá no arranjo, ele vai diminuir. É lógico, eu estou considerando microinversores que eu tenho um módulo ou 2 módulos no máximo, né, com tensões de até 120 volts. A gente viu na última live que tem microinversor que não atende a norma, tá? Mas é um caso à parte, tá? De modo geral, os microinversores deveriam todos atender à função de desligamento rápido, tá? Mas tem microinversor que não atende, assim como tem otimizador de potência que não atende e tem também RSD que não atende à norma, mas isso daí eu peço que vocês verifiquem na nossa última live que eu falei só sobre função de desligamento rápido. Aí eu falo mais detalhadamente dos produtos e explico melhor por quando que atende, quando que não atende e o porquê, tá? Certo? Deixa eu dar uma olhada de novo aqui no chat, ver a pergunta do pessoal. Tá, vamos lá. Pergunta do Jefferson Guerra. Um outro ponto. É possível realizar um teste no RSD para garantir sua operação segura? Isso daí é o comissionamento, Jefferson. Na hora do comissionamento, inclusive a NBR 16274, ela está sendo atualizada nesse momento. Esse ponto do comissionamento já está sendo colocado, tá? Em relação ao RSD. Então, na hora que você faz o comissionamento, eu vou colocar um sistema fotovoltaico para entrar em funcionamento. Eu quero testar se o RSD, a função de desligamento rápido, ela está atuando como deveria ou não. Então, na hora do comissionamento, você vai lá e ou aperta a botoeira, ou desliga, ou coloca a chave de desligamento rápido na posição desligada, ou você desliga o disjuntor geral da edificação, enfim. Se é manual ou automático. Se é automático, você já sabe, disjuntor geral da edificação, desliga. Olha se a tensão no arranjo ela diminuiu. Você pode testar lá na string box, na entrada do inversor, tá, para saber se realmente diminuiu. Ou no caso dos otimizadores, né, na tensão que chega no inversor, você verifica se diminuiu. A questão do microinversor é mais simples, né? Se você tem um módulo para cada MPPT, então se eu desligo o microinversor, a tensão máxima que eu vou ter é de um módulo. 45 volts até 50 volts, mais ou menos, em geral, tá? Eu sei que tem módulos que têm tensões mais elevadas. Tem módulo de 100, 105 volts, tá? Mas a gente está falando dos mais conhecidos, mais vendidos no mercado. Normalmente é 45 a 50 volts os mais vendidos hoje, tá? Ou posso ter esses mesmos módulos conectados em série 2 a 2. Também não passaria dos 120. Então, eu já fico tranquilo que não tem uma situação lá no telhado que passa dos 120 volts, como pede lá a 17193. Então, o comissionamento seria até mais simples, tá? Se for no acionamento manual, você aperta a botoeira ou desliga a chave, né? Mas você aciona lá na chave de desligamento rápido, você aciona ela e verifica de novo. A tensão que chega no inversor, ela é uma tensão segura? A tensão que desce lá de cima do arranjo é segura? Os módulos eles estão desconectados, né? Eu não tenho tensões maiores do que 120 volts dentro do limite do arranjo. Se eu atender esse requisito, está comissionado o sistema e a função de desligamento rápido ela está ok, tá? Então você verifica isso, né? Garante a operação segura do RSD durante o comissionamento, tá? Para saber se você não fez uma ligação errada, tá? Não tem mais nenhuma pergunta, né? Mas basicamente, a gente já chegou aqui 8h07, né? Então são esses pontos que eu queria comentar com vocês, né? Chave de desligamento rápido, não é botoeira de desligamento rápido.
Poderia ser uma botoeira? Se essa botoeira ela ficar muito bem claro qual é a posição ligada e desligada dela, tá? Eu, por exemplo, já vi na internet botoeira que você aperta e tem dois LEDs. Tem um LED indicando desligado e tem um LED indicando ligado, um LED vermelho e um LED verde. Ali tem uma sinalização da posição ligado ou desligado, né? Mas uma botoeira pura e simples e nada mais, tá? Não atende a norma, no meu entendimento, tá? Então não se aplicaria, tá? Esse era um ponto que eu queria deixar bem claro, tá? A botoeira ou a chave de desligamento rápido é obrigatória? Não, não é obrigatória, a não ser que eu tenha o acionamento manual. Se eu tiver o acionamento automático, não preciso ter botoeira. Se eu tenho acionamento manual, né, aí pode ser a botoeira, a chave, né? E pode ser os dois, tá? Eu posso ter o acionamento manual e o automático. Eu estou fazendo algo a mais do que a norma me pede e não tem problema nenhum, tá? Então, a norma ela só dá os requisitos mínimos. Se você quiser fazer melhor ainda do que a norma pede, não tem problema nenhum, tá? Esse é um outro ponto. Um outro ponto para ficar, né, é que a manobra ela tem que ser única. Eu não posso ter várias chaves de desligamento rápido. Eu tenho que ter uma só, tá? Então, eu acionei esse ponto, essa chave de desligamento rápido, ela tem que desligar tudo. Eu não posso ter mais de uma, tá? Pode ser que eu tenha um inversor fotovoltaico com o transmissor integrado, tá? Ele não tem aquele RSD. Por que eu estou dizendo isso? Tem RSD no mercado que tem um transmissor com a botoeira já no próprio transmissor, né? Na caixinha do transmissor. Mas se esse transmissor, normalmente, ele fica perto do inversor, tá? E se o inversor ele não está num lugar de fácil acesso? Eu posso ter o inversor com o transmissor num local dentro da casa. E a botoeira, ela pode ficar do lado de fora da casa, né? Num local de mais fácil visualização. Se eu deixar a botoeira, a chave de desligamento rápido ali perto do inversor, e o inversor não tá tão acessível assim, eu não estou atendendo a norma, né? E eu posso ter mais de um inversor, posso ter mais de um transmissor. Não posso ter, então, várias chaves, tá? Então, isso tem que ser pensado. Então, a botoeira, ou a chave de desligamento rápido, ela tem que estar instalada num local de fácil acesso e tem que ser só uma, tá? Então, vai ter situações, não, mas o distribuidor me vendeu um transmissor aqui, que cada transmissor tem uma botoeira, você vai ter que se virar para colocar uma botoeira só, acionando, né, fazendo o desligamento rápido de tudo, porque é assim que é pedido na norma, tanto a NBR 17193 quanto as normas do Corpo de Bombeiros, tá? E eu acredito que é isso. Acho que eu passei pelos pontos principais, tá? Vamos lá, tem outra pergunta aqui do Matheus, se tem marcas nacionais de RSD. Não conheço, viu, Matheus? O que eu conheço são marcas nacionais que talvez colocou uma etiqueta no produto, né? Que ele faz aquele brand label, tá? Mas fabricante nacional de RSD, desconheço, tá? Mas o que também não tem muito problema, tá? Dispositivo de desligamento rápido, RSD, ele já é usado lá fora já há bastante tempo, tá? Para vocês terem uma ideia, o código NEC, ele é de 2014, quando veio a primeira prescrição falando sobre dispositivo de desligamento rápido, ou desenergização de segurança, tá? É lógico, tem código NEC 2011, tem anteriores, mas quando surgiu essa prescrição pela primeira vez, lá nos Estados Unidos, foi em 2014. Desde então, existem vários fabricantes, tá? Só tem que tomar o cuidado que tem RSD que atende a NBR 17193 e tem RSD que não atende. O porquê disso é só dar uma olhada na nossa última live, a última live que eu fiz, tá? Função de desligamento rápido. Lá eu explico microinversores que não atendem a norma, otimizadores que não atendem a norma e RSD que não atende a norma, tá?
Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença, tá? E qualquer coisa, vocês já sabem, eu continuo à disposição aqui na Ecore. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato que a gente vai ter o maior prazer em explicar direitinho, tá? Então é isso. Uma boa noite.